Olá pessoal, aqui é TST Channel, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez é de dicas para melhorar. Faz tempo que eu não faço um vídeo desses, mas é porque eu mais ou menos estava sem ideia do que adicionar. Só que essas semanas teve um certo problema assim no meu field e tal, onde eu analisei muita coisa que as pessoas falavam e cheguei à conclusão de que esse vídeo seria muito importante e interessante. Quando um cara, vamos dizer assim, bom joga, ele tem certas linhas de raciocínio que vocês podem levar para poder jogar e tomar as decisões certas. Porque, vamos supor, você colocando todo mundo com deck do mesmo nível, vai ter ainda aqueles que se destacam. Aqueles que se destacam, eles não se destacam porque eles são seres de outro mundo, porque eles são... não tem outra explicação, sabe? É mais ou menos a forma de você pensar no jogo em si. Ou seja, supondo que a gente faça um torneio com todo mundo com o mesmo deck, vai ter sempre um ou dois que vão se destacar. Mesmo todo mundo usando o mesmo deck, mesmo card side, mesmo card main, tudo. Vai ter sempre um ou dois que vai se destacar. E por que eles se destacam? Eles não se destacam porque simplesmente não tem explicação, ganharam todos os dados. Pode haver formatos que até às vezes sim, mas grande parte das vezes não é isso. Grande parte das vezes é a tomada de decisão. No Yu-Gi-Oh! Quanto mais tomada de decisão é melhor. E quanto mais tomada de decisão, mais o jogo fica difícil, skillful, complexo. Porque você fazendo as decisões certas, você consegue enfrentar o seu oponente. Você fazendo as decisões erradas, você acaba cavando sua própria cova. Ou seja, é uma faca de dois gumes. Por isso que há decks que simplesmente são helmet, como se fosse helmet é capacete, como eles falam lá nos Estados Unidos, que você não precisa pensar, você joga com ele, Você faz as jogadas standard sempre e não tem muito o que pensar, você não adapta muito de game a game, Isso acontece. Existem esse tipo de deck sim, mas não são todos os decks que são assim. O Zodiac não é um deck helmet. Muitas pessoas podem pensar, o Zodiac é um deck helmet. Meu Deus. O que o cara escreveu aqui, mano? Estou procurando por rolas geneticamente modificadas de brasileiro. What? Que porra é essa? Ah, pessoal, pra quem não sabe, eu tô aqui no Dueling Book, eu tô jogando e tal. Teve até um comentário em um dos vídeos meus que eu não consegui responder porque não apareceu pra mim. Que foi do José Eduardo Schmidt. Eu não consegui responder porque eu clico, não aparece nenhum, então eu não consegui responder. Mas valeu, José Eduardo. Satisfação mesmo ver o DB online. Então vamos lá. Existem duas coisas que a gente tem que pensar, Quando você joga primeiro e quando você joga segundo, Existem formas de pensar diferentes. Como assim? Cara, eu vou sair daqui. Vou aqui para Duel Room. Vou colocar aqui para assistir um jogo aqui aleatório. Sei lá, mano, isso aqui. Existem formas de você pensar o jogo. Quando você é o primeiro, você tem que fazer o campo tem que ser três coisas. Tá aqui, vamos lá. Eu vou colocar esse vídeo aqui do Paulo. Que é um cara que eu assisto bastante vídeo dele, vejo bastante coisa. Eu assisto vários vídeos, viu? E ele é um dos que faz um dos melhores trabalhos sobre teoria aqui no Brasil, E ele fala uma coisa bem interessante nesse vídeo que eu quero ouvir com vocês. Meio que simultaneamente. O primeiro turno de quem começa normalmente tem que ser interativo e flutuante ao mesmo tempo. Fecha parênteses. O que quer dizer isso que eu falei? Ele tem que ser interativo, ele tem que ter... Na verdade, abre parênteses de novo. Ele tem que ser interativo, flutuante... Ah, não, já falei, tá certo. Não, fecha parênteses de novo, então. Calma, fiquei confuso agora. Ele tem que ser interativo e flutuante, é isso mesmo. Ele tem que ser interativo com você. Ah, lembrei, são três coisas. Interativo, impeditivo e flutuante. Fecha parênteses, lembrei a palavra. Ou seja, ele tem que ter, se não duas características dessas, todas.
O que quer dizer isso? É o primeiro turno do oponente ele interagir com você, ou seja, você tenta fazer alguma coisa, ele interage com você tirando uma carta sua, no meio da sua jogada, impedindo que você faça a sua jogada, né? Exemplo, você tá lá, tem um Buster Dragon no campo, e aí você tenta começar a fazer o seu combo, você toma um Buster Dragon numa... Então vamos lá, interativo, impeditivo e flutuante, né? Interativo, ele já explicou, você tem que interagir com o seu oponente. Impeditivo, você tem que impedir o seu oponente de fazer algo. E flutuante, você tem que conseguir reconstruir o seu campo, né? Eu trocaria até flutuante no atual formato por algo como se fosse follow-up, vamos dizer assim, né? Porque não adianta nada você fazer uma puta jogada no primeiro turno, fazer um campo e você não ter jogada pro próximo turno. Só ficar batendo com os bichos, tô dando exemplo. Não sei se existe deck que faz isso, mas deve existir. Mas basicamente você tem que... isso aí são as 3 formas de você pensar em como vai começar o seu primeiro jogo, né? Se você for o primeiro, você tem que pensar: como é que eu posso interagir contra esse oponente? Supondo que o cara esteja de Cosmo e você esteja de Zodiac, a Tridente não é mais tão útil, porque ela vai dar o efeito dela e não vai conseguir dar target nas naves, que complica bastante a situação. Impeditivo. Eu tenho um monstro que vai fazer negar a Special Summon, vamos supor Jogue, vamos supor Vantage Fiend, é uma outra alternativa. E flutuante seria o que ele citaria aqui do ABC, seria o que... vamos pegar aqui um exemplo. O Metal Fusco, os bichos vão pro cemitério, dá efeito, volta pro campo, counters rolam e tudo mais. Então, basicamente, esses aí são os 3 pontos que o seu campo tem que ter. Vamos pegar um exemplo. O Zodiac, ele não é flutuante, né? Mas ele sempre gera tanta vantagem e adiciona tanto carta-mão que você vai ter sempre um follow-up pro segundo turno. Vendo uma entrevista do Chase Cunningham, segundo lugar do ICS de Atlanta, ele falou que o Zodiac, você tem uma forma de fazer jogada. Se você toma uma interação nessa jogada, você tem até mais 1 ou 2 chances de fazer outra jogada ou voltar para o jogo. Fora isso, você não tem mais como voltar. Então ele não é flutuante, os bichos não flutuam. Mas ele tem outras formas de voltar a jogada, de voltar para o jogo, entendeu? Então isso daí é um ponto pro deck, não para a jogada que ele fez, né? Mas o Zodiac, ele é impeditivo e interativo. A Tridente, ela destrói uma carta do seu oponente. Impeditivo seriam as traps, strike, barret, etc. Então, tipo, por isso que até o Zodiac é aquilo que eu falo. Eu não acho o Zodiac um deck tão forte, porque os Zodiacs em si não são fortes, as traps deles fazem a diferença, assim. Ter jogo que você não saca a trap e só faz a Tridente não resolve nada. Qualquer deck meta consegue passar por cima disso tranquilamente. Então vamos lá. Esses aí são os 3 pilares. Vou colocar esse vídeo aqui na descrição. Eu sugiro que vocês vejam, porque é um vídeo muito interessante, né? Então vamos voltar aqui. Aqui tava tendo um jogo de Zodiac e alguma coisa. Mas aqui, vamos lá. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Agora nós vamos para o Paint. Porque agora eu tenho que mostrar um método de vocês pensarem durante o jogo. Quando vocês são em segundo, vocês têm outras decisões a tomar. Mas vamos falar isso um pouquinho mais depois, né? Então vamos lá, eu já expliquei isso sobre você ser o primeiro. Você tem que analisar o deck que você está enfrentando, analisar que formas o seu deck, por mecânica, ou por spell e trap, ou qualquer coisa assim, pode interagir contra o deck do seu oponente, né? Se você conseguir criar um campo com essas 3 qualidades citadas no vídeo anterior, você consegue abrir bem forte o turno e talvez tenha muitas chances de ganhar o jogo, né? Você não precisa ser um deck meta para fazer um campo desse. Você não precisa ser um deck absurdo para fazer um campo desse. Se você consegue interagir nos spots certos do outro deck, você consegue levar o jogo tranquilamente, entendeu? Então é só você fazer uma análise do que eu preciso fazer para vencer esse deck. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, que formas eu tenho de ganhar esse jogo. É assim.
Quando você é o primeiro. Quando você é o segundo, você é aquilo que eu falo. Você não tem mais que fazer campos. Você tem que quebrar campos, né? Então, vou mostrar para vocês, antes de tudo, um método de raciocínio que foi criado a partir do dilema do prisioneiro, né? O dilema do prisioneiro é um... Ai, meu Deus. O dilema do prisioneiro é um dilema bem famoso até lá fora, que eu conheci há pouco tempo, em uns fóruns e tal, lá fora. Que é o seguinte, nós temos o José Creuso, né? E a José Creusa. Vou colocar ela aqui com o cabelo loiro. Eu gosto de loiros. Vamos lá. E a José Creusa, né? É o seguinte. Não, calma aí. Ele é o José Creuso e ela é a Creusa, né? Como é que funciona essa teoria? Os dois são pegos pela polícia por suspeita de roubo, né? A polícia não tem provas, mas pega os dois e prende os dois. Depois que prende os dois, eles separam, confinam os dois em duas salas diferentes, né? E o policial, ele vai perguntar para a Creusa e para o José Creuso. José Creuso, a Creusa foi quem cometeu o crime? Aí o José Creuso vai ou ficar quieto ou falar que ela fez o crime, né? E a mesma coisa com a Creusa. O José Creuso fez o crime, aí a Creusa vai falar se fez ou se não fez. Então vamos lá. Caralho. Ah, tá. Aqui é a Creusa, aqui na parte de cima. E aqui é o José Creuso na parte de baixo. Então vamos lá. Se os dois ficam quietos, aqui eu vou fazer um que aqui para significar quietos. Se os dois ficam quietos, cada um pega 1 ano de prisão. Se o José Creuso fica quieto, se o José Creuso fala que foi a Creusa e a Creusa fica quieta, ele leva 0 anos e a Creusa leva 3 anos, né? Se o José Creuso fica quieto e a Creusa fala que foi o José Creuso, ele leva 3 anos e ela 0. Se os dois falam, um fala que foi o outro fala que foi o outro, os dois levam 2 anos de prisão, né? O que isso implica? Esse método de raciocínio é uma forma de você analisar as suas jogadas também, né? Vamos supor que você esteja jogando uma partida, né? Se você resolve não fazer nada e o seu oponente não faz nada, pensando aqui, eu vou jogar contra o cara. Se eu não faço nada, meu turno, eu não faço nada e o meu oponente não responde com nada, a possibilidade do meu oponente responder com nada, não ter nenhuma resposta. Então o jogo fica no mesmo game state, né? Sem nada acontecer, só vai pro turno do meu oponente. Se eu faço algo e o meu oponente não tem resposta, então vamos supor, supondo aqui, se eu consigo combar para cima de 3 sets e sai fazendo combo e consigo... Calma aí, antes de eu combar para cima de 3 sets, eu analiso. A possibilidade dessas sets serem alguma coisa? Se eu considero que sim, eu não faço as coisas. Então fica aqui, eu não faço nada e meu oponente não faz nada, né? Aqui. Aí fica nesse primeiro quadradinho aqui, 1 e 1, né? Se eu resolvo fazer algo e o meu oponente não tiver nenhuma resposta, ou seja, meu oponente não tem nenhuma resposta, eu faço algo e aí eu cogito. Se eu fizer isso, eu ganho o jogo. Se eu fizer isso e ganhar o jogo, então eu tomei a decisão certa. Então eu 3-0. Meu oponente não ganhou nada e eu ganho o jogo. Se eu faço isso e tomo uma reação, fica 2-2. Só que para você vai ficar complicado. Porque é o seguinte. Você tomou a reação, você pode perder o jogo na volta.
Se você não faz nada, o seu oponente ainda tem sim uma reação para qualquer coisa. Vamos pegar um exemplo. O ABC. Você chega lá, faz suas cartas e tal, e o cara faz o efeito Dragon Booster, traz 3. Então ele fez algo no seu turno, e por isso ele gerou vantagem para si mesmo, né? Só que no Yu-Gi-Oh! Esse 2-2 aqui, vou até pegar aqui em vermelho, não é muito bom. Porque se você faz algo e você toma alguma resposta nesse algo que você está fazendo, você gasta recurso para tirar algo do campo do seu oponente. Você gastando recurso para tirar algo do seu oponente, tudo vai depender do quanto de recurso você ainda tem. Então tudo isso é necessário você analisar. Quanto de recurso eu tenho? Se eu fizer essa jogada, eu vou gastar todo o meu recurso? Gastei todo o meu recurso. Se eu gastar todo o meu recurso, será que vai me trazer a possibilidade de vitória? Aí, isso é uma questão de análise. É uma pergunta que você sempre tem que fazer. Se eu não fizer nada, qual é a possibilidade do meu oponente fazer algo no meu turno agora? Como, por exemplo, Dragon Buster, como, por exemplo, qualquer outra coisa que interage no seu turno, no turno do seu oponente e gere vantagem para ele mesmo. A oportunidade, a chance é pouca dele fazer alguma coisa. Vamos supor que tenha um bicho, exemplo hipotético, tá bom? Vamos supor que tenha um bicho Gemini no campo do seu oponente. Se ele der resumo desse bicho no turno seguinte, ele ganha o jogo. Beleza? Pensou? Ok, se você não fizer nada, vai ser essa teoria aqui, ó. Vai ser isso aqui, ó. Meu Deus. Vai ser isso aqui. Se você não fizer nada, o seu oponente vai ganhar o jogo. Se você fizer algo e o seu oponente não fizer nada, você ganha o jogo. Então, tipo, a oportunidade de baixo, né? O verde. Eu vou marcar cada um de cada cor. Quando eu estiver falando, vai ficar mais fácil para entender. Porque não dá para ver a seta aqui direito. Então, tipo, isso daqui é tudo uma questão de análise, né? Essas são as perguntas que você tem que fazer. Se eu não fizer nada agora, o meu oponente vai fazer algo? Há a possibilidade dele fazer algo? Tudo isso você só consegue analisar se você conhecer o deck do seu oponente. Não precisa ser alguém que você jogue sempre. Se você, vamos supor, eu estou jogando contra Eidol de Zodiac. O cara vai lá, começa, faz a fusão no primeiro turno e retorna o bicho para a mão, né? O Aleister. Aí eu penso no meu turno. Se eu não fizer nada, ele também não vai fazer nada? Obviamente que não, porque no próximo turno ele vai ter outro Aleister que vai buscar uma outra fusão e fazer outra fusão. Então, isso daqui vai ser um caso de amarelo, né? De você não fazer nada e o cara ter mais jogadas da próxima vez. Nem sempre durante seu turno. Se você fizer algo, ele vai ter uma reação? Tem. Se ele tiver, você tem que analisar. A gente vai pro vermelho. Se você fizer algo e ele tiver, vai ser 2-2. Aí você tem que pensar: vou gastar muito recurso para enfrentar isso? Para gastar essa reação dele? Vou. Então é melhor não fazer e tentar por via de engine ou de outras formas setar o seu campo para impedir o oponente no turno dele. Quantas vezes hoje eu joguei, o dele estava aberto o dia inteiro. Eu joguei hoje, tipo, várias vezes eu setava uma carta, tá ligado? Eu startava. Esse formato tá muito bom. Porque você consegue ser o segundo, não fazer campo nenhum e não perder o jogo. Entendeu? O que é bem interessante. Eu cheguei hoje, eu tava jogando, eu setei uma carta e passei. Fui até uma torrente. E passei. Setei uma carta, mais outras, uma outra carta também eu setei. Passei, tipo, eu tinha um terror top na mão, tinha várias coisas na mão pra fazer. Só que eu passei porque eu não queria gastar o meu recurso, que o cara tinha tridente, tinha 2 sets, e eu não vou jogar pra cima de 2 sets, o meu tridente, entendeu? Então eu pensei, porra, vou segurar aqui a jogada, vou torcer pra ele fazer algo. Agora eu estou torcendo pra ele fazer algo. Se ele não fizesse peça sum, ok. Tudo bem, eu poderia dar normal sum no turno seguinte e destruir tudo, é uma alternativa. Só que no turno seguinte dele, ele fez uma jogada. E quando ele fez uma jogada, caiu aqui na situação de 2-2. Na vermelha. Que é aquela questão. O Zodiac, o cara tava no Zodiac, né? Como eu já falei. Você gasta
os seus recursos, e se você não conseguir devolver eles com o Daigusto, você fica muito na merda. E o que aconteceu foi exatamente isso. Quando ele fez o Daigusto, ele tomou Torrential e tudo. E, tipo, ele deu Admit Defeat. Eu tinha 4 cartas na mão. E, tipo... E aí no turno seguinte eu dei só a espécie do Terrotop, ele recolheu as cartas e deu Admit Defeat, tá ligado? Então, tipo... então é uma questão de análise. Nem sempre você vai começar jogando. Esse formato ele não tá, tipo, insta-kill. Tem uns decks que conseguem, em algumas mãos, fazer insta-kill, conseguem. Mas é uma questão de análise. Você tem que analisar o que você está enfrentando, o que você pode fazer, como você pode interagir no turno do seu oponente. Usando esse... Obviamente, muitas pessoas pensam nessa forma aqui de raciocínio sem saber que ela existe, né? Eu não vou falar que eu pensava nessa forma de raciocínio, né? Mas depois que eu ouvi sobre ela e dei uma ajudada melhor, eu vi, pô, tinha muitas decisões que eu tomava que eram com base nessa forma de raciocínio, provavelmente. Agora, com essa forma de raciocínio, eu aprimorei mais a minha tomada de decisão. E o que torna um jogador bom ou não é saber só tomar decisão, né? Tem que tomar decisão em tempo hábil, né? Você não pode demorar 30 minutos tomando uma decisão, porque o round é de 40 minutos e você vai ser culpado de low-play e não vai jogar. Entendeu? Então, tipo, isso daqui é um método, né? Cada um tem sua forma de pensar. Quem não tem ainda uma forma de pensar no meio do jogo, eu estou sugerindo esse método, né? Que é um método simples, né? De você analisar as coisas. No início, se você estiver treinando com seus amigos, leva uma folha, começa a pensar assim, rascunhar, mas vai chegar uma hora que isso daí vai ficar automático na sua cabeça. Você vai pensar, você vai começar a fazer todas as perguntas que eu falei aqui, né? Vai começar a analisar o jogo de todas as formas em questão de segundos, o que é bem interessante, né? Então, isso daí ajuda muito na sua tomada de decisão do que fazer quando você é o segundo Q. Quando você é o primeiro, como eu falei, você faz campo. Você tem que tomar decisões de que interações você deve usar e que formas você deve montar o seu campo para enfrentar o seu oponente, né? Supondo, vamos pegar aqui um exemplo de Cosmo, que é um deck bem versátil, né? Você pode ter jogos que você vai abrir de Infinity, pode ter jogos que você vai simplesmente abrir, sei lá, qualquer monstro priorizando uma Dark Lady ou um Destroyer, porque você sabe que o oponente não vai ter monstro para tirar o Destroyer, então você vai tentar fazer de tudo quanto é forma para buscar um Destroyer. Tem decks, vamos supor, o Zodiac. Você pode dar hard draw, tentar puxar muita carta para tentar buscar a trap que você necessita nesse jogo. Você pode formar o combo standard do Zodiac que você acha que é o suficiente. Então, há muitas formas de você pensar no jogo quando você está montando o seu campo e quando você está quebrando o campo. Quando você está quebrando o campo, você usa essa... Você pode usar o seu pensamento próprio de raciocínio durante o jogo, ou usar esse método aqui de raciocínio que eu estou mostrando, bem interessante. Se chama o Dilema do Prisioneiro. Quem tiver alguma vontade de descobrir mais, é só escrever no YouTube Dilema do Prisioneiro. Você vai ver vários vídeos, grande parte deles em inglês, explicando o Dilema do Prisioneiro de forma mais apurada, né? Aqui eu usei aplicações do jogo, né? Então, basicamente é isso. São coisas que você tem que tomar cuidado. Primeiro de tudo, saber o que o deck do oponente faz. Quando você joga competitivo, você não pode simplesmente saber o que o seu deck faz. Ou quando você joga contra decks competitivos. Você tem que saber um pouquinho de cada deck. Eu, por exemplo, eu jogo com... Vamos supor, eu jogo com Zodiac e eu aprendo sobre coisa de Eidolon, sobre coisa de Paleozoic. Eu sei jogar de Paleozoic, de Eidolon. Eu sei jogar de, sei lá, mano, até Blue Eyes, porque tinha um amigo meu que jogava de Blue Eyes, agora não tá mais jogando. Sei jogar de Cosmo bem pouco. Bem pouco porque eu esqueci os combos já, mas eu sabia fazer todos os combos do Infinity, mas ok. Agora eu já esqueci, tipo... Pêndulo eu sei, então... É aquela questão, você não pode simplesmente se conformar com o teu deck. Você tem que analisar o que os outros decks fazem, né? Montar o seu deck para enfrentá-los e analisar qual das opções que você tem dentro do seu deck e viáveis pela sua mão para fazer o campo, ou quais interações ou não você tem que tomar durante a partida para poder ganhar o jogo, né? E esse raciocínio é bastante interessante. Então é isso, pessoal. Eu quis fazer um vídeo bem rápido hoje, né?
tentando explicar. Foi até rápido, 24 minutos. Eu quero feedback do que vocês acharam. Se acha que falei muita merda, se não. Sugestões para os próximos vídeos, que, como eu falei, tá ficando bem difícil de fazer sugestões, de ter ideias, tipo assim, de vídeo para fazer. Fora o comentando o formato, que é sempre standard, que eu sempre tenho que comentar os sociais, não tem vídeos extras para fazer. Pelo menos eu não tenho ideia. Se puder me dar uma ideia, seria muito legal, né? É isso aí, pessoal. Valeu.